Não interessam as opiniões abalizadas sobre qualquer assunto. Precisamos urgentemente apoiar cada indivíduo, nesse caso, cada mãe, para reconhecer quem é. Logo ela saberá ouvir a si mesma e poderá acolher o seu filho, e com certeza poderá satisfazê-lo. E ponto final. Costumo relatar que minha investigação começou atendendo mães nos anos de 1980. Logo percebi que a chave estava na infância que elas haviam vivido e naquilo que tinha feito inconscientemente com o que havia acontecido com elas. Todos tiveram infância, homens e mulheres. Por isso, depois passei a atender qualquer pessoa que quisesse indagar sobre si mesmo. Com o passar dos anos, as mães deixaram de ser objeto de pesquisa para mim e para minha equipe de profissionais, definitivamente deixaram de ser assistidas aquelas que estavam presas à ideia de receber bons conselhos sobre a criação de seus filhos. Ainda que no inconsciente coletivo essa ideia perdure, por mais que eu me esforce para explicar aqui e ali, que nós investigamos os cantos escuros da alma. As crianças não são nossos objetivos imediatos. No máximo, o objetivo são os adultos que as estão criando. Quando entramos nas sombras de cada indivíduo, deparamos com uma imensidão inabordável. Entretanto, devemos começar por algum lugar, por mais que seja um recorte fictício. Proponho evocar a infância, ainda que o maior obstáculo seja aquilo que o indivíduo relate, pois estará constituído de overdose de discursos enganados. Nossas lembranças, experiências e interpretações estabeleceram-se sobre a base daquilo que alguém muito importante nos disse. Esse alguém, na maioria dos casos, foi a nossa mãe. Por que apontamos para a nossa mãe? Porque ela foi a pessoa mais importante com quem nos vinculamos durante a infância, caso tenhamos sido criado por ela. Nós nos lembramos dela como uma pessoa cruel, alguém sem recursos ou uma vítima. Organizamos nosso sistema de crenças a partir do seu ponto de vista. Não temos consciência do grau de coincidência emocional que estabelecemos com nossas mães ou com a pessoa que nos criou. Nós, profissionais, temos de detectar e desativar essa lealdade emocional. Mas por que faríamos algo assim? Porque estamos tentando encontrar a criança real que esse indivíduo foi, sem opiniões contra e nem a favor. Isso costuma ser revelador para os consultantes. Em algumas ocasiões, eles acham inaceitável. Nós chamamos a atenção para a diferença entre o discurso materno, tudo aquilo que nossa mãe nomeou, pensou, valorizou ou temeu, e a realidade tal como foi vivida por nós. Se nós organizamos as lembranças a partir da lente da nossa mãe, nosso ponto de vista estará marcado. Quero ressaltar que nenhuma criança pode construir um olhar fora da lente materna ou da pessoa que a criou. A dificuldade é que não contamos com o ponto de vista da criança que fomos. Isso é o que o profissional vai tentar imaginar. Um detetive não vai encontrar dois crimes idênticos. Na investigação da biografia humana, acontece a mesma coisa. Como abordar as lembranças infantis do consultante? Paradoxalmente, não se lembra. Esse é o desafio. Temos de procurar e encontrar algo que não é nada evidente para o indivíduo. É como procurar a sombra. Então, em primeiro lugar, procuramos saber de quem é o discurso. Os consultantes se surpreendem ao constatar que aquilo em que sempre havia acreditado cegamente pode ser questionado, já que não lhes pertence. Acontece que as nossas crenças não são nossas, mas sim ideias organizadas dentro do pacto de lealdade que celebramos com a nossa mãe. De qualquer forma, nosso propósito é encontrar um tesouro escondido, que é a criança que nosso consultante foi. Quando a encontramos, concluímos que a dimensão do desamparo vivido foi enorme. Exagero? Eu adoraria que tudo isso fosse fruto da minha imaginação, mas não. A realidade se impõe.
É difícil encontrar uma criança que tenha sido atendida em todas as suas necessidades amorosas básicas. Nossa civilização nos treina para a luta e a conquista, não para a solidariedade ou para a empatia. Por isso, quase todas as crianças são sobreviventes do terror infantil. A escolha inconsciente de um personagem, fruto da infância e da adolescência que experimentamos, constitui a base sobre a qual vai transcorrer o restante da nossa vida. Por isso é tão importante compreender com lucidez e inteligência o quebra-cabeça sobre o qual se apoiará a nossa futura estrutura. Não é possível construir um belo edifício se o esqueleto de ferro não é consistente, ainda que essa estrutura não seja vista por ninguém e fique localizada no interior dos muros. Quando um edifício foi mal construído, não há outra solução a não ser derrubar dolorosamente as paredes. Deve-se bater, derrubar, cortar e revisar o interior. Se o reparo for superficial, em pouco tempo as rachaduras voltarão a aparecer. Por outro lado, quando as construções são sólidas, nós podemos renovar, mudar e reformar sem perigo. Não interessa quantas paredes nós vamos modificar, simplesmente temos liberdade de ação porque contamos com uma estrutura sólida. Com a biografia humana acontece a mesma coisa. Depois de estabelecer uma ordem lógica e verdadeira no traçado de cada cenário, é possível vislumbrar as opções com as quais o indivíduo contou. Logicamente, nós continuaremos investigando e abordando tudo aquilo que tem acontecido cronologicamente. Mas, em geral, não é necessário entrar em detalhes, falando como detetive. Se nós encontrarmos o assassino, vamos ter provas do crime e o caso estará resolvido. Alguns detalhes simplesmente confirmarão os acontecimentos, mas não mudarão a investigação substancialmente. Somente quando aprendemos a observar com os olhos bem abertos a totalidade de um trama, que insisto em incluir minimamente a vida inteira de um indivíduo, e se for possível também a lógica de alguns ramos da árvore genealógica, podemos compreender a atualidade que, em geral, é o que interessa ao consultante. Mas a atualidade não é mais que um continuum razoável de tudo aquilo que nos compreendemos. Dito na forma de metáfora, se nós determinamos que a água do tanque é amarela, nunca vamos descobrir ao final da estrada que a água é roxa. No máximo, ela poderá adquirir um tom de amarelo mais brilhante. Quando nós acostumamos a olhar para o todo, tanque de água completos, parece fácil, evidente, claro e óbvio. Porque nós nunca tínhamos visto as coisas dessa maneira. Porque estávamos do lado de dentro. Porém, agora fomos convidados a observar de fora para dentro, objetivamente.